Isaías capítulo 11, versos 1 e 2. Nós vamos falar hoje sobre os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus. Isaías 11, 1 e 2. Os irmãos sabem que o profeta Isaías é considerado o profeta messiânico, o que mais profetizou sobre o nascimento, sobre o ministério, sobre a morte expiatória de Cristo. E nesse capítulo 11, Deus está usando o profeta Isaías para falar sobre o Messias, o Salvador, o Redentor. E olha o que ele diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Verso 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de temor do Senhor. Queridos irmãos, nós vamos ver nesse texto sobre os 7 Espíritos de Deus. Tenha calma, alguém está lembrando de Efésios 4:4? Porque há um só Espírito. Segure aí. Nós vamos ver nesse texto que os 7 Espíritos de Deus simbolizam, por isso são 7, a absoluta perfeição do governo de Deus sobre as vidas e sobre este mundo. Em primeiro lugar, o Espírito do Senhor é a primeira característica que aparece no verso 1. No verso 2, digo: o Espírito do Senhor. Ele ocupa o primeiro lugar nesta lista de 7, por uma razão muito interessante, porque o Espírito do Senhor é a raiz, é o tronco espiritual, de onde procedem sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Então, que encabeça a lista dos 7 manifestações, 7 características, 7 Espíritos de Deus, é o Espírito do Senhor. Efésios 4:4 diz que há um só Espírito, há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Não há nenhuma contradição entre Isaías 11:2 e Efésios 4:4. O primeiro texto fala de 7 Espíritos, e Efésios diz que há um só Espírito. Essas 7 manifestações, irmãos, demonstra a multiforme manifestação do Espírito Santo de Deus. Ouviu? Não é a uniforme, a multiforme, quer dizer, variadas manifestações, características do Santo Espírito de Deus. E nós vamos ver isso em Apocalipse,
4:5, que nos diz também dos 7 Espíritos de Deus na parte B. Olha lá, diante do trono, João está vendo o trono de Deus, ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Digam amém. Apocalipse 3:1. Olha o que diz Apocalipse 3:1 na carta a Sardes. A igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então nós poderíamos trazer outras referências que mostram a existência, as características dos 7 Espíritos de Deus. O texto diz que sobre o rebento, a raiz, o renovo de Jessé, o Senhor Jesus repousaria sobre ele o Santo Espírito. Lucas 4:18 e 19. O Espírito do Senhor está cumprindo agora. Isaías 61 está cumprindo aí. Isaías 11:2 está cumprindo aí. É o próprio Senhor Jesus na sinagoga. Ele lê o texto: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aleluia, irmãos. Os 7 Espíritos. Nós já vimos o Espírito do Senhor. Vamos ver agora o Espírito de sabedoria. Isaías 11:2 abre com o Espírito do Senhor, e nós descrevemos aqui. Vamos agora para o item 2. Espírito de sabedoria. Quem quer o Espírito de sabedoria de Deus? Quem quer o dom da sabedoria divina? Quem precisa desta sabedoria, que não vem dos homens, que não vem da faculdade, da universidade, mas que vem da fonte de todo saber? Preste atenção. Espírito de sabedoria. O que é a sabedoria? A definição de sabedoria: a sabedoria é a capacidade de julgar corretamente as coisas. Sabedoria é a capacidade de julgar corretamente as coisas. É perceber a diferença entre uma coisa e outra. Isaías 40, 13 e 14 nos mostra o espírito de sabedoria. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ninguém guia o Espírito do Senhor. Ele é o guia. Ele vos guiará a toda a verdade. Quem guia não vai no meio e nem atrás. Quem guia vai na frente. Ele tem o comando, ele tem a direção,
ele tem a ordem, ele tem o norte. Quem guiou o Espírito do Senhor? A resposta é: absolutamente ninguém. Que conselheiro o ensinou? Isaías aqui no capítulo 40 está descrevendo a soberania do Deus eterno a quem nós servimos. Quem deu conselho? Quem ensinou alguma coisa ao Santo Espírito de Deus, ao Espírito de sabedoria? Evidentemente que ninguém. Olha o 14. Com quem tomou conselho para que desse entendimento e lhes mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Ninguém. Ele é a fonte de todo o saber. Os irmãos estão entendendo o espírito de sabedoria? Sabedoria não é cultura, cultura não é sabedoria. Tem pessoas muito cultas, que têm 2, 3 formações de nível superior, e muitas vezes não tem sabedoria. E às vezes você pega um homem, uma mulher do povo, uma pessoa simples, que não teve oportunidade na vida de fazer um curso superior, porque começou a trabalhar cedo. Mas você vai conversar com aquele homem, com aquela mulher, você fica assim, boquiaberto, de ver a sabedoria. Sabedoria não é cultura, cultura não é sabedoria. Se puder unir os dois, ótimo. Não estamos fazendo apologia à ignorância, mas se puder unir os dois, muito melhor. Mas a fonte de todo saber é o Deus eterno, que envia o Espírito de sabedoria para nos dar condições de discernir, de julgar corretamente todas as coisas. Você lembra de Salomão? Deus aparece para Salomão assim que ele assumiu o reino de Israel. Deus apareceu para ele, na verdade, 2 vezes. Salomão, filho de Davi. E Deus disse a ele: pede-me o que queres que eu te dê. Já pensou? Se o Senhor falasse isso para você, o que você pediria? Pensa um pouquinho aí, vai. Vamos fazer uma aplicação logo aqui. Peça-me o que queres que eu te dê. Hein, Claudinei? Você pediria o quê? Eduardo, você pediria o quê? Francis, você pediria o quê? Não sei, hein? Pastor João, você pediria o quê? O Senhor aparece a Salomão no começo do seu ministério. Ele diz: peça-me o que queres que eu te dê. Paulo, você pediria o quê? Interessante que Davi poderia ter pedido muitas coisas. Salomão, sai Davi e entra Salomão. Salomão poderia ter pedido muitas coisas. Ele poderia ter pedido a vida de seus inimigos, que circundava Israel. Mas ele não pediu a morte dos seus inimigos. Ele poderia ter pedido, irmãos, muita riqueza, muito dinheiro, muito ouro, muita prata. Mas ele não pediu. Ele poderia ter pedido a expansão do reino, o crescimento do reino de Israel. Mas ele focou o seu pedido em uma coisa: peço-te que me des o quê? Sabedoria para eu bem governar este grande povo que pertence ao teu reino, Israel. E Deus se agradou. E Deus disse para ele: já que não pedistes a vida de seus inimigos, nem riqueza,
nem expansão, vou lhe dar sabedoria e vou acrescentar muita prosperidade. De modo que antes de você e depois de você, não haverá um igual a ti. Deus se agradou e Deus derramou sobre Salomão o espírito de sabedoria. Irmãos, receba nesta noite uma unção de sabedoria. Sabedoria para ver a diferença entre uma coisa e outra. Sabedoria, meu irmão, aleluia, para ver corretamente as coisas e julgá-las corretamente. Glória a Deus. Em Êxodo 31:3, Deus vai encher um homem chamado Bezalel. Deus vai encher esse homem, que era um artesão, de um espírito de sabedoria. Êxodo 31:3. Olha lá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Deus precisava de um homem para trabalhar com ouro, com prata, na construção do tabernáculo lá no deserto. E Deus então dá para esse homem, Bezalel, um espírito de sabedoria. E ele começou a desenvolver uma profissão que antes ele não tinha. Deus quer te dar talentos aqui, irmão. Não sei por que veio o meu coração essa mensagem hoje. Deus quer despertar em você empreendedorismo. Você crê nisso? Deus quer te dar visão, Deus quer te dar criatividade, Deus quer te dar sabedoria para expandir um ministério, para começar um negócio, para avançar na vida social, na vida profissional. Quem acredita nisso? Que o Deus de ontem é o Deus de hoje. Olha que coisa maravilhosa, Deuteronômio 34:9. Josué vai receber também o espírito de sabedoria. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Vamos ler esse texto outra vez. Esse texto é muito forte. Isso tem a ver com não apenas uma oração de imposição de mãos, mas com uma transferência. Transferência. Eu creio muito nisso. Eu creio. Transferência daquilo que carregamos. Transferência daquilo que o Senhor depositou em nós. Pode ser transferido através de um discipulado, através do caminhar juntos, através do orar juntos, através do buscar a Deus juntos, do passar tempo de qualidade juntos na presença de Deus. Josué caminhou com Moisés 40 anos. 40. Quando ele entrava na tenda da revelação, era privativo, mas Josué ficava na porta. Quem é faminto e sedento, está sempre perto, está sempre rodeando, está sempre observando, está sempre querendo uma experiência nova, um toque fresco, uma visitação nova. Quem não tem fome e sede, não chega nem perto. Não tem interesse. Seus negócios, suas paixões são outras. Mas quem tem paixão pela glória, pela presença, pela revelação, pela vida de Deus,
Pode saber que esse líder, esse pastor, essa pastora, esse crente vai estar sempre por perto. Meu pastor está lá dentro orando, eu estou aqui na antessala orando também. Se ele me chamar, eu oro junto. Se não chamar, eu dobro o joelho aqui. Se eu não puder ficar aqui, eu vou lá para o salão. Mas enquanto ele não parar, eu não vou parar também. Eu quero o que ele tem. Eu quero receber a experiência que ele tem com o Senhor. Tenha um coração assim, irmão, que você vai romper. Tenha um coração como Josué. Moisés subia no Monte Sinai 40 dias. Você já pensou que são 40 dias e 40 noites? Moisés lá envolto na glória. Acredito que ele nem tinha noção do tempo. Mas o jovem Josué ficava lá no sopé do monte. Enquanto o meu pastor não descer, eu não saio daqui. Enquanto ele não voltar, eu não arredo os meus pés daqui. Não foi por acaso que quando Moisés parte para a glória, Deus escolhe Josué. Deus observa atitudes. Deus observa os mínimos detalhes. E Deus olha para o coração do faminto, do sedento, daquele que ama a presença de Deus, daquele que quer conhecê-lo mais. Conheçamos e prossigamos. Tem gente que teve uma experiência inicial e não prosseguiu em conhecer o Senhor. Agora, chegou a hora da substituição. Estava chegando o momento. Israel estava na divisa da terra. Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porque houve uma transferência, olha lá. Porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos. A quem? A Josué. E fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Sabedoria. Deus tirou do espírito que estava sobre Moisés, uma outra passagem, e distribuiu com 70 líderes. Espírito tem a ver com características. Deus tira o que estava sobre Moisés e distribui com 70. O mesmo Espírito, as mesmas características foram distribuídas com os 70 líderes, que falavam a mesma língua, que tinha a mesma visão, que tinha a mesma paixão. Amém, irmãos? Espírito de sabedoria. Quem quer o espírito de sabedoria? Aleluia! Espírito do Senhor, primeiro. Espírito de sabedoria, segundo. Olha Efésios 1:8, para encerrar o segundo item, que é o espírito de sabedoria. Efésios 1:8, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Glória a Deus. Quem está recebendo aí? Põe a mão na sua cabecinha aí, vai. Espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria. Glória a Deus. Característica, uma das 7 marcas do Espírito de Deus. Venha sobre você, sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério, os teus afazeres, no nome de Jesus. Glória a Deus. Terceiro Espírito de Deus, em Isaías 11:2, fala comigo, espírito de entendimento. Abre a boca e diz, espírito de...
Aumente o volume. Espírito de entendimento. 1, 2, 3. O que é entendimento? Escreva. Entendimento. Deixa eu ver, você entendeu, pastor Dilon? Você entendeu, Samuel? O que é entendimento? É a capacidade intelectual de compreender perfeitamente as coisas, no geral. Capacidade intelectual, mental, de compreender perfeitamente as coisas. O Espírito Santo é o grande agente do entendimento e do discernimento de todas as coisas. 1 Coríntios 2:10. Olha o que diz 1 Coríntios 2:10. Diz assim: mas Deus nolas revelou. Coloca o 9. Tem muita gente que cita muito o verso 9, mas não presta atenção no 10. Está vinculado o 9 com o 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Para aí no 9 um pouquinho. Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Tem gente que interpreta esse verso remetendo lá para a eternidade, para os céus, quando a gente for para lá. O olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca imaginei a glória celeste que espera por mim. Também. Mas antes da glória celeste lá nos céus, a Bíblia diz de coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que nunca imaginamos, que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Não são para todos. Não são para todos. Não são para todos. Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que nunca imaginamos, o Senhor tem reservado, não são para todos. São para aqueles que o amam. Aquele que me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o honrará, e viremos para ele e faremos nele morada. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus tem muita coisa para revelar, mas não são para todos. São para aqueles que o amam. E a característica de quem o ama é de ter um coração adorador, de buscar a intimidade. Há uma diferença muito grande de você ter informações sobre uma pessoa e você ter intimidade com aquela pessoa. A gente tem informações sobre políticos, artistas, atletas, não é verdade? Temos informações, mas intimidade, não. Tem muita gente que tem informação sobre Jesus de Nazaré, sobre o Deus criador dos céus e da terra. Informações. Teologia diz, estudo de Deus. Como é que vai estudar Deus? Como é que vai explicar Deus? Como é que vai botar Deus em laboratório?
Deus não se estuda, Deus se prova. Provai-me e vede que sou bom, diz o Senhor. A experiência com o Senhor, a intimidade com Ele, o prazer de estar com Ele, sem relógio, de madrugada, de manhã, de tarde, fazendo o seu horário, conciliando com o seu trabalho profissional. Mas quem o ama não aguenta passar um dia sem ter um bom tempo com Ele, falando e ouvindo através da palavra e ouvindo pelo Espírito, no teu espírito. Amém, irmãos? Coisas que os olhos não viram, guarda isso, por favor. Que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao teu coração, o Senhor tem reservado. Não para todos, sai daqui com isso, mas para aqueles que o amam. Não para aqueles que apenas têm informações sobre o Senhor, mas para aqueles que o conhecem e que crescem no conhecimento e na intimidade e no relacionamento com Ele. Gaste tempo com Deus. Ele é pessoa, Ele manifesta. Você sente a sua presença. Ele fala e Ele ouve, Ele toca e Ele opera. A diferença de um religioso tradicional é que ele apenas cumpre regras religiosas, rituais. Mas o verdadeiro cristão tem relacionamento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Quem vive isso? Faz um barulho aí para eu ver, faz. É verdade? Então aplauda o Senhor. Eu amo esta presença. E precisamos crescer todo dia em intimidade com Ele. Olha o que vai acontecer, olha, verso 10. Olha lá. Coisas que os olhos não viram, ouvido não ouviu, não subiu ao coração humano, Deus reserva para quem os ama. E lá o apóstolo escreve, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Espírito de revelação ou de entendimento. É o terceiro espírito, a terceira característica. Espírito de entendimento, espírito de revelação. Dá uma olhadinha em Daniel 2, 21 e 22. Olha como o profeta Daniel tinha esse espírito de revelação. Ele muda os tempos e as horas. É o 20 primeiro, irmão. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. 21. Ele muda os tempos. Quem muda os tempos? As horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência, ou entendimento, ou revelação aos inteligentes. Olha o 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. 23. O Deus de meus pais, ele está orando agora. Eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber o assunto deste rei. Entendimento, revelação, é o terceiro espírito de Deus. Quem quer receber?
Daniel 5, 11 a 14. Olha ainda aí manifestando o espírito de sabedoria e de revelação, de entendimento sobre Daniel. 5, 11 a 14. No teu reino, os homens não crentes sabia que no reino de Nabucodonosor tinha um homem dotado de entendimento, sabedoria e revelação de Deus. Os irmãos sabiam que o mundo reconhece? Ali tem um pastor, não brinque não, hein? Quando ele ora, alguma coisa acontece. Ali tem um profeta que quando profetiza, é bater e valer. Ali tem uma irmã que quando ora, capiroto que tiver escondido, bate em retirada. Essa semana, Ana Paula foi fazer uma visita com mais alguém. E chegou lá em casa e diz: pai, nós fomos fazer uma visita. E é uma jovem mulher. E quando nós oramos, o bicho pegou, ela ficou manifestada, incorporada, violenta. E dizia na boca dela: eu não saio, ela é minha, eu vou matar. Falei: e aí, o que você fez? E ela disse: em nome de Jesus nós oramos. E o bicho saiu. Cadê a moça? Domingo estava aí. Glória a Deus, gente. Agora cuidado para o diabo não pegar ela de volta. Porque quando ele sai, ele ronda por aí procurando repouso. Quando não acha, ele diz: vou voltar para a minha velha morada. E quando volta e encontra a morada, quer dizer, o corpo humano aberto, ele traz mais 7. E quem tinha um capeta passa a ter 8. É batalha espiritual pela posse dos seres humanos. Vigia, irmão. Amém? Quem crê que tem poder de Deus na vida para expulsar? Se você vê um capeta incorporado em alguém, você corre ou você expulsa? Eu lembro de um pastor que foi expulsar demônio, Odilon, daquele demônio teimoso. E ele dizia: sai. O demônio dizia: não saio. Sai. Ele diz: já falei que não saio. Aí ele diz: sai, em nome de Jesus. Ele diz: não saio. Então fica, porque saiu. Cara, estava tão ruim que quando o capeta disse que não ia sair, falou: tá bom, então você fica que eu estou saindo. Saiu derrotado. Esse mesmo pastor contava, Luiz Puglia, ele me matava de rir com as histórias dele, e era verdade. Luiz Puglia, quem é aí da velha geração, só a graça que lembra dele, acho que nem o Ivaí lembra do Luiz Puglia. Luiz Puglia, né? Um dos pioneiros lá em Brasília com o apóstolo Doriel. Ele era contador, tinha um mega escritório de contabilidade. Tinha o irmão dele, Eliezer Puglia. Foi o primeiro diretor administrativo da Casa da Bênção quando chegou em Brasília em 1970, 71. A maioria aqui não tinha nem nascido, não é verdade? E ele contava que ele foi expulsar um demônio numa igrejinha do interior, aquela época que tinha, sabe aquele negócio pendurado no fio chamado Benjamin? Benjamin, que botava a lâmpada de rosca assim, ficava num cabo e estava um em cima assim, tinha queimado a lâmpada, os irmãos tinham tirado e tinha ficado, Jorge Benagos, que lembra do Puglia, não é? E ele foi expulsar o demônio não queria sair. Quando ele levantou a mão, o dedão dele entrou dentro daquele Benjamin. E aí disse: sai dela e sai de mim também. E a pessoa que estava passando para ele, o cara era muito engraçado, irmão, matava a gente de rir. Ele só começava cantando, quando ele ia pregar ele cantava: hoje o céu está aberto, e começava a chorar. Aí chorava todo mundo. Já foi para o céu há muito tempo. São homens que marcaram as suas gerações. Mas eu contei isso por quê, hein? Vamos lá. Espírito de entendimento. Daniel 5, 11 a 14.
Eu estava dizendo que o mundo conhece onde tem um homem e uma mulher com espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Olha o testemunho. Nos dias de teu pai, está falando aqui com Belsazar, filho de Nabucodonosor. Nos dias de teu pai, se achou nele quem? Daniel, luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Vai. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência, entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chame, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Quando você lê uma escritura assim, você não fica com desejo de ter também mais do Espírito de Deus, mais do Espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento, para operar no sobrenatural, para trazer uma palavra de sabedoria quando ninguém sabe o que fazer, para dar uma direção quando há dúvida generalizada. Irmãos, 7 Espíritos de Deus, 7 manifestações, 7 características. E eu paro aqui nessa da sabedoria. Na próxima vez nós vamos falar do espírito de conselho, nós vamos falar do espírito de fortaleza, nós vamos falar do espírito de conhecimento e do espírito do temor do Senhor. Fique de pé na sua presença.